bem-vindos a mais um programa da Juba. Já queremos pedir para que você dê o seu joinha aí nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e ajude-nos espalhando esse vídeo, beleza? Hoje nós estamos recebendo aqui Vinícius Costa. Vini, que alegria te receber mais uma vez no nosso programa. Todo meu, muito obrigado pelo convite. Sabe que já está em casa, né? Pode até, quiser pôr pé na mesa, pode ficar à vontade. Tô quase. Hoje nós vamos bater um papo sobre sofrimento. E a gente já pode começar então o nosso bate-papo com a seguinte reflexão. O jovem muitas vezes ele vive num mundo de fantasias, né? E aí quando chega a realidade do sofrimento, ele não sabe muito o que fazer. Exatamente. A gente observa hoje em dia que são vendidos para os jovens muitas fantasias, muitas ilusões, né? E nós somos jovens, nós sabemos aquilo que pega para nós. E aí a gente vai tendo expectativas, a gente vai sonhando projetos, e quando isso não acontece da forma como a gente espera, e muitas vezes o sofrimento é algo que causa uma interrupção nesse nosso percurso, a gente acaba não sabendo lidar com isso. O mundo não vende o sofrimento, né? Igual vende as outras coisas, né? Exatamente. Mais ou menos isso, né? Então por que é tão difícil acostumar com o sofrimento, Vini? Bom, em primeiro lugar, porque nós temos dentro de nós um mecanismo psicológico que vai dizer para nós mesmos que a gente nunca vai sofrer. O sofrimento é sempre na casa do vizinho, nunca é com a gente. A gente tem essa ilusão. E isso é ruim, né? Porque a realidade é que o sofrimento é para todos e hora ou outra ele vai bater na nossa porta, né? Então a gente precisa aprender a lidar biblicamente com o sofrimento, que é uma realidade dada para todos. O que de fato é o sofrimento? O sofrimento em primeiro lugar, é uma realidade comum a todas as pessoas, né? Quando a gente olha para o livro de Eclesiastes, capítulo 3, a gente vai encontrar que existe um tempo determinado para todas as coisas, né? Existe o tempo de nascer, mas existe o tempo de morrer. Existe o tempo de se alegrar, mas existe o tempo de chorar, né? E isso é tanto para as pessoas que acreditam em Jesus, como as pessoas que não acreditam em Jesus. É uma realidade para todo ser humano, né? Depois que a gente caiu lá no Éden com Adão, essa natureza foi herdada por nós e nós vamos sofrer, né? Mas é algo que nós temos dificuldade de lidar, porque Deus não nos criou para o sofrimento. A princípio, tudo era perfeito. Quando a gente olha para o Éden, o homem era seguro, o homem não tinha medo, né? Todas as necessidades do ser humano eram supridas. Deus fazia isso pelo ser humano. Com a desobediência, o que aconteceu? Entrou o pecado no mundo e o pecado deformou a natureza humana. E a partir daí a morte entrou nesse percurso. E com isso, o sofrimento, né? Então, a nossa natureza não lida bem com isso, porque a gente não foi criado para isso, né? Mas o sofrimento ele produz algo, né? Na gente. Com certeza. O que o sofrimento produz? Alguns teólogos vão dizer para nós que o sofrimento é o principal instrumento de Deus para nos transformar à imagem de Jesus. Então é através do sofrimento que Deus vai moldando o nosso coração, né? Vai tirando aquelas imperfeições que a gente tem e vai fazendo a gente ser mais parecido com Jesus. Esse seria o principal propósito do sofrimento, uma ação de Deus na vida do ser humano para que ele se transforme à imagem de Jesus. A gente vê isso nas próprias histórias bíblicas. Por exemplo, José. José era um dedo duro, né? Ele dedurava seus irmãos para o seu pai, e esse era um temperamento, um comportamento de José de muita imaturidade, muita infantilidade. A gente observa algumas pessoas comentando sobre isso. Mas quando José, né, passou por todo aquele processo, né, de ser vendido pelos seus irmãos, de cair na prisão, enfim, toda aquela história que a gente conhece,
Quando José está diante dos seus irmãos que fizeram tantas maldades com ele diz: olha, eu entendo que foi Deus que usou vocês para que hoje eu preservasse a vida de vocês. Então a gente entende que o sofrimento de José foi um instrumento que Deus usou para aperfeiçoá-lo, né, para abençoá-lo posteriormente, a sua família e todo o Egito. Então a gente sempre vai entender o sofrimento biblicamente como sendo um instrumento de Deus, como sendo prova de que Deus nos ama e de que Ele não quer que nós fiquemos da forma como nós estamos. A gente encontra isso no livro de Hebreus, quando nós lemos que Deus, Ele disciplina aqueles a quem Ele ama, né? E disciplina não é algo agradável, disciplina dói, né? Mas dói para a gente crescer, né? Dificilmente a gente cresceria se a gente não sofresse, não é mesmo? É verdade, é verdade. A gente pode, eu acho que todos nós, né, podemos olhar para a nossa história e ver que realmente a gente cresce no sofrimento, né? Exatamente. É no sofrimento que Deus nos molda, é no sofrimento que nós nos tornamos pessoas melhores, né? Tanto para com as pessoas, para a sociedade, quanto para Deus, né? Exatamente. E a questão das pessoas sofrerem, como eu disse, é uma realidade para todos, mas que a gente vive numa ilusão. Quando esse sofrimento aparece, a gente não sabe lidar. O ser humano tem dentro de si, né, esse impulso por tentar dar um sentido para todas as coisas, inclusive para o sofrimento. Então, quando a gente sofre, a gente procura um sentido para esse sofrimento. Por que eu estou sofrendo? E quando a pessoa não tem uma construção bíblica saudável, a pessoa vai ter dificuldade em conseguir dar um sentido para esse sofrimento. A gente vê isso na cultura, porque a cultura também é uma forma ela tenta explicar o sofrimento de alguma forma. E aí a gente vai encontrar inúmeras explicações. As mais conhecidas, que a gente pode encontrar até no nosso meio, é que, poxa, eu estou sofrendo porque com certeza eu fiz alguma coisa errada no passado, né? E isso é uma ideia espírita, né? Ou seja, na minha vida passada eu fui uma pessoa muito má e agora né, eu estou aqui sofrendo um karma para dar uma expurgada nesses pecados, enfim, e me transformar numa pessoa melhor. Nós temos pessoas que vão entender que o sofrimento é porque no passado eu fui muito apegado materialmente às coisas, era uma pessoa individualista, e isso é uma ideia budista, né? De que as pessoas que são muito individualistas, muito apegadas às coisas materiais, elas precisam sofrer para que elas desapeguem, literalmente é desapegar de tudo que é palpável materialmente e você viver uma vida que alcance a iluminação, e isso se dá através do sofrimento. Algo muito triste que nós observamos no nosso meio cristão evangélico, principalmente entre pentecostais e neopentecostais, é a ideia de que as pessoas sofrem porque elas não têm fé. Porque pessoas que creem em Deus, elas não podem viver uma vida medíocre de sofrimento, de pobreza, enfim. E é uma ideia muito disseminada, né, nesse cenário. E a gente vê muitas vidas que são destruídas, né, porque elas acreditam... Inclusive, algumas, né, denominações dizem que se a pessoa está doente é porque ela merece aquilo ali, ou é porque realmente, como você pôs, né, é porque ela não tem fé, porque se ela tivesse fé, quem tem fé não passa por isso, né? Isso não tem nada a ver, né? Exatamente. A ideia da cura, né? O sofrimento também é muito atrelado à questão da perca da saúde, né? E a gente vê muito isso. Se a pessoa não foi curada porque ela não teve a fé suficiente para isso, porque Deus cura todos. Então, são sentidos que as pessoas procuram dar para o seu sofrimento. E eu diria que, com total convicção, que o cristianismo verdadeiro, o cristianismo bíblico,
ele é o único que consegue oferecer a verdadeira resposta para o sofrimento das pessoas, né? Como a gente já conversou um pouco aqui, o sofrimento é para todos, seja crente, seja não crente, as pessoas vão sofrer, né? Se a gente tiver uma vida de acordo com o que é previsto cronologicamente, nós vamos passar pelo luto, nós vamos passar pela perda de pessoas queridas, nós vamos passar por adoecimentos, sejam leves, graves, doenças crônicas. Isso é comum, a gente vê. O próprio envelhecimento também, né? Exatamente, o próprio suas consequências. Né? Limitações, coisas que a gente faz agora na nossa juventude, futuramente a gente não vai conseguir fazer na mesma intensidade. E isso traz sofrimento, né? Então, essa ideia de que a gente não vai sofrer, ela é uma fantasia muito vendida, né? Afinal, a gente assiste filmes, e Hollywood tem um papel muito importante nisso, de dizer que para as pessoas são só finais felizes, né? E aí quando a gente vê um filme, por exemplo, que o personagem principal morre, a gente detesta aquele filme, né? É uma tragédia para nós. Não acredito que eu vi no cinema assistir esse filme. Exatamente. Porque o ideal, né, o que é vendido para nós é finais felizes, né? Então, isso não é a verdade quando a gente está no nosso dia a dia. Triste, né? Bom, e o que você deixaria então para a pessoa que está nos assistindo e que está passando aí por um período de sofrimento, às vezes até mesmo não necessariamente algo físico, mas físico de alguma forma, né? É uma ansiedade, uma depressão, né? De repente uma doença mesmo, né? Exatamente. Um câncer, né? Como nós hoje, infelizmente, nos deparamos com muitos casos, né? Sim. O que você, então, poderia deixar de mensagem para essas pessoas? Bom, eu tenho um texto que eu uso muito com as pessoas que eu encontro em sofrimento. E eu acho que a palavra de Deus, ela é sempre uma fonte de consolo para nós, sempre, né? Independente do tempo onde a gente está, independente da situação que a gente encontra, a palavra de Deus é a verdadeira fonte de cura para a nossa alma, né? Ainda que fisicamente nós estejamos debilitados. Então tem um texto aqui em Hebreus, capítulo 2, versículo 18. É um texto muito precioso. E ele diz assim: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Esse texto vai nos dizer que Jesus Cristo, ele é Deus, né? E sendo Deus, ele escolheu ser humano, né? E ele não escolheu ser um ser humano que nasce num berço de ouro, né? Ele escolheu ser um ser humano simples, ser um ser humano que veio numa das piores condições da sua época. Jesus Cristo experimentou sofrimentos que a gente nem imagina. E tudo isso ele fez para aquilo que a gente acabou de ler. Para que naquilo que ele mesmo experimentou, ele pudesse socorrer aqueles que padecem, que sofrem. Então nós podemos nos aproximar de Deus na pessoa de Jesus Cristo, não como sendo aquele Deus que está lá no céu, longe da gente, que não está nem aí com o que a gente passa. Não. Só Jesus Cristo. E é por isso que eu digo que só o cristianismo traz a resposta para o sofrimento. Porque só Jesus Cristo escolheu ser homem. Só Jesus Cristo, sendo Deus, viveu sofrimentos para que Ele pudesse nos amparar quando a gente sofresse. Então, quando a gente sofre, a gente vai para Cristo. Porque Ele sabe exatamente aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está sofrendo. Nessa confiança, né, a gente encontra em Romanos 8 que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. No fim, independente de qual é a situação que a gente vive, seja sofrimento ou seja alegria, Deus vai fazer com que essa situação produza um bem maior naqueles que confiam nele.
né? Então essa é a esperança que Jesus Cristo dá para nós jovens, para pessoas de qualquer idade que estão passando por sofrimento, seja ele de qualquer natureza. Amém, meu irmão. Amém. Não vou nem colocar observações aqui, já falou tudo, né? Realmente, eu acho que a gente tem que encarar o tempo de sofrimento como uma oportunidade de sermos pessoas melhores, né? Exatamente. Entender que Deus permite para que a gente seja mais parecido com Cristo. E ser mais parecido com Cristo é o melhor para nós. Exatamente. Não é mais ou menos isso, Vini? Exatamente. É isso aí. Bom, é isso aí. Muito obrigado mesmo, Vini, por ter aceito o nosso convite, tá bom? Que Deus abençoe você, seu ministério. Amém. Eu não sei se você quer mandar um abraço, se você quer deixar algum recado, extra mensagem. Sim. Bom, eu gostaria de me dirigir a todos os jovens, né, que nos assistem e a todas as pessoas, enfim. Nós temos uma esperança, né? Jesus Cristo é a nossa esperança. Independente do que você está vivendo hoje, né? Você pode contar com essa companhia certa de Jesus Cristo, porque Ele prometeu para nós que estaria todos os dias conosco até o fim. Então, Ele está presente e isso é o nosso consolo. Amém. Que Deus abençoe a todos nós nessa nossa trajetória, nessa nossa peregrinação nesse mundo. Amém. Louvado seja Deus. É isso aí, galera. Esse foi o nosso programa da Juba dessa semana. Continue com a gente. Se você ainda não curtiu, curta a nossa página. Segue aí no YouTube. E é isso aí. Que Deus abençoe e até a semana que vem. Valeu! Tchau!